Você é a pessoa mais importante do mundo. Seja muito bem-vindo ao canal do Thiago Nunes. E hoje, mais uma vez, você me privilegia assistindo esse vídeo, que vai ser, mais uma vez, fazendo muito sentido para a vida de todos vocês. E o nosso tema hoje é... Para aí, me privilegia. Esse vídeo vai fazer sentido na tua vida? Clique aqui no sininho, dê um like, passe para as pessoas que você conhece, porque o tema hoje ele é muito poderoso. Nós sabemos que vamos passar dificuldades na vida. Eu quero te ensinar a abraçar os desafios da vida. Abraçá-los. Se eu e você queremos crescer verdadeiramente, nós vamos precisar abraçar os desafios da vida. Entenda, isso agora, nós precisamos abraçar os desafios da vida. Não tem como eles passarem ou nós excluirmos somente eles e eles passarem despercebidos. Os desafios da vida, eles são extremamente importantes. O crescimento real não acontece no conforto. O crescimento real, ele acontece na pressão, mesmo que a gente não queira pressão. Lembre quando você, claro que nós não vamos lembrar, mas quando você viu o seu filho nascer, ou você viu algum ente querido nascer, quando ele foi privilegiado em sair do útero da mãe, ele saiu do conforto e chegou à pressão da vida. Acontece que quando a vida nos empurra contra a parede, eu e você queremos sempre recuar, queremos sempre deixar de lado, queremos sempre não viver aquelas dificuldades. E essas dificuldades, queridos, elas são muito importantes para o nosso crescimento. Elas são muito importantes. Mas é nestes momentos que nasce a força. É nesses momentos que verdadeiramente a nossa identidade passa por uma cirurgia. Uma nova identidade é construída através de uma cirurgia poderosa, que vem com as dificuldades, que vem com os problemas, que vem com as batalhas da vida. As pessoas, eu e você, muitas vezes passamos a vida toda tentando evitar dor, evitar o fracasso, evitar o desconforto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, no meu canal do YouTube, que faça muito sentido para você. Não tem como fugir da dor. Não tem como fugir do desconforto. Eles foram privilegiados para nós, para que saiamos da zona de conforto, para que o combate que a gente precisa ter seja de crescimento, seja de interpretação, de saber que através daquela batalha há sim um equivalente, algo muito maior ou igual às batalhas que a gente está vivendo. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa, o desconforto é onde eu e você encontramos o ouro da vida. Encontramos as capacidades que tem dentro de cada um de nós. É onde você descobre tudo e de tudo que você é feito. É na hora da batalha, na hora da angústia, na hora da dor. É onde eu e você desenvolvemos resiliência, garra e a clareza das nossas vidas. É no desconforto, é nas angústias, é nas batalhas da vida, é nos problemas. Você e eu também, você e eu, muitas vezes queremos fugir dessas dificuldades, fugir dessas batalhas, mas não temos como fugir, nós precisamos encará-las. Eu não sou quem eu sou hoje, Thiago Nunes, porque tive tudo fácil. Não, eu passei por dezenas de batalhas, angústias, dores, sofrimentos, e todas elas vinham com um mecanismo de ensino, quando eu queria entender o motivo e o propósito daquela dificuldade. Eu sou, queridos,
quem sou, porque eu enfrentei muitas dores na minha vida. Porque eu fui, muitas vezes, até o fundo do poço, mas eu voltei muito mais forte. Em todas as minhas angústias, em todas as minhas mazelas, em todos os problemas que eu tive, eu voltei muito mais forte. E você não pode querer procrastinar tudo na sua vida, ainda mais as batalhas, ainda mais as dores, ainda mais os problemas da vida. Porque em vez de me perguntar por que isso está acontecendo comigo, que é o que todo mundo quer saber, olha, eu sou um coitado, por que esses problemas estão acontecendo comigo? A pergunta que eu sempre fiz é, o que eu aprendo com as lutas que têm chegado até a minha porta? O que Deus quer me mostrar? Por que eu tenho que passar por essa pequena montanha? Deve ser porque eu preciso passar logo na frente por uma muito maior. Essa pergunta muda tudo, muda todo o jogo. Eu e você precisamos mudar a forma como nós encaramos os desafios, sem desesperos, sem angústia, sem dor, sem melancolia. Nós precisamos entender que dentro de nós tem todas as faculdades para que possamos vencer qualquer tipo de batalha. O desafio, queridos, não é o nosso inimigo. O nosso inimigo muitas vezes somos nós mesmos. O desafio muitas vezes ele é o mestre, ele é o campo de treinamento. É no desafio que eu e você separamos a intenção e o comprometimento. Intenção é uma coisa, olha, eu penso em fazer. O comprometimento é totalmente diferente. O comprometimento ele está envolvido com a clareza de um propósito de vida. Muita gente diz que quer mudar, mas na primeira dificuldade desiste. E as dificuldades vão acontecer, não sempre, mas elas precisam acontecer por diversos motivos. E você vai entender os motivos que elas vão acontecer na sua vida. Então não fuja das batalhas, não fuja das dificuldades, dos desafios. Encare eles, olhe nos olhos deles e diga para eles o que eu preciso aprender com essa dificuldade. Porque não estar comprometido, você vai chorar, vai se angustiar e vai querer achar um culpado para aquelas dificuldades. Porque não entendeu ainda que a dor é a parte principal do processo. É muito importante a dor, porque ela é uma parte primordial do processo. Toda vez que você evita um desafio, você evita um crescimento, você evita um passo importante no seu desenvolvimento humano, você evita um passo importante de mudar de emprego, de ter uma excelente realização. Você evita de conhecer a pessoa da sua vida, que vai transbordar a sua vida. Você evita de entender o quanto você é capaz de vencer aquelas batalhas. Eu, como cristão, eu sempre peço a ajuda de Deus para que me direcione para vencer essas batalhas. Mas Deus fez dentro de você muitas capacidades, então as use. E toda vez que você encarar um desafio, mesmo com medo, mesmo tremendo, porque várias vezes eu já tremi, você expande os seus limites. Você abre um horizonte poderoso de entender que você pode muito mais. Muito mais. Você pode ir muito mais além. Você começa a entender que você tem muitas capacidades.
e não recua no meio das batalhas, no meio das angústias, no meio dos desafios. E os desafios têm como propósito, sim, aumentar a interpretação dos nossos limites e nós alcançarmos e subirmos muito mais alto na trajetória das nossas vidas. Você, querido, cria uma nova referência de quem você é. E hoje, se eu te perguntasse quem tu é com esse vídeo, não o que tu faz, mas o que tu é? Quem é a pessoa que está me vendo neste momento? Escreva 10 qualidades suas. Caso você ainda não entendeu quem é, você precisa sim dessa cirurgia da identidade. Essa cirurgia que vai fazer sim acabar com aquelas máscaras, com aqueles personagens que nenhum é você. Nenhum. Mas no momento que você faz essa cirurgia da identidade, ela te impulsiona para dar um salto lá na frente. Então os desafios, eles são muito importantes. Eu já passei vários desafios que pareciam impossíveis de serem derrotados. Eu já passei por rejeições, por 2 famílias que não me queriam. Eu já passei por muitas críticas. Muitas críticas. Todos aqueles que têm uma identidade formada vão passar por muitas críticas. Porque todo mundo, na época que nós estamos vivendo, no tempo presente, quer viver como um camaleão, agradando cada tribo, cada raça, cada limite. Não, não, não. Nós temos que ter uma identidade bem formada. E cada um desses problemas que eu tive me quebrou, mas ele me reconstruiu muito melhor, muito mais forte. Porque em cada queda que eu tive, eu desci e aprendi. E eu decidi crescer. Eu não terceirizei o meu crescimento, eu decidi crescer. Eu decidi me levantar com mais clareza, entendendo melhor quem eu era e o que eu precisava fazer para aperfeiçoar. Eu me levantei mais humilde, sabendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso ser melhor do que o Thiago Nunes todos os dias. Eu me levantei muito mais forte, muito mais capaz. E é por isso que eu quero dizer para você, encare os seus desafios. Não pense que eles estão vindo para te destruir, mas eles estão vindo para fazer você crescer. Preste atenção, queridos. Quando a vida te bater, e ela vai te bater, não recue. Não se esconda com medo. Pergunte a si mesmo, o que isso está tentando me ensinar? O que isso está tentando me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? O que está faltando no meu entendimento para que eu passe para o próximo nível? E o próximo nível, ele não é um nível que o seu vizinho precisa saber. É um nível que você precisa saber. A história nos mostra os grandes homens que passaram por diversos problemas. Nelson Mandela, ele assumiu a presidência do seu país com 70 anos, mas ele passou 30 anos preso. E ele não se desesperou. Ele encarou: como eu posso sair dessas dificuldades mais fortes? Pergunte para a história, através de grandes homens, grandes mulheres, porque o crescimento, ele não é automático. E você não tem um botãozinho que você liga ele e o crescimento aconteceu. Ele é intencional. Tudo nas nossas vidas é intencional. Ou você decide crescer,
passar pelas dificuldades, encarar os seus problemas e vencê-los, ou você sempre será um derrotado. Você sempre será o segundo lugar. Você sempre será aquele que não é lembrado por ninguém, e principalmente por você mesmo que está me vendo, mas eu quero te incentivar. E eu quero te dar um exemplo. Veja os atletas de alto nível. Eles não fogem da dor. Eles treinam horas e horas e correm dieta e se cuidam e continuam, porque eles querem a vitória. Eles treinam na dor. Eles vivem na dor. Eles sabem que ali, na dor, é que o corpo se fortalece, a mente se expande, a mente cresce, a mente se fortalece. A vida preciosa do meu Jesus, do Jesus Todo-Poderoso, ele se teve na dor de sofrimento, na dor da mentira, na dor da angústia, na dor do cuspir na sua face. E tantos outros exemplos eu poderia te dar. Quantos de vocês estão passando dor e não sabem para que aquela dor está existindo? Não por quê, mas para quê? O caráter de muitos se forma na dor. E se você quiser viver uma vida de excelência, você precisa adotar essa mentalidade. Abraçar os desafios como parte do caminho, parte do processo, parte da caminhada, parte da estrada. Não tem como você chegar do outro lado do mundo sem passar por alguns buracos na vida. E mais, entenda que cada desafio que você vence aumenta a sua capacidade de impactar. As pessoas não se conectam com a sua perfeição. Elas se conectam com a sua superação no meio das suas dificuldades, até porque ninguém é perfeito. Só existe um perfeito. O restante da humanidade não é perfeito. E nós nos conectamos com as capacidades de superação que eu e você temos no meio dos desafios da vida. E eles vão acontecer. Mas eu quero te incentivar. Não pergunte por quê como vítima, como uma vítima sofredora. Pergunte para quê. O que eu preciso aprender no meio dessas angústias, desafios, problemas. Elas veem esperança do seu exemplo. As pessoas, elas veem em você exemplo. Elas querem te modelar, porque você passou pelos desafios. Elas querem aprender com você. Na minha mentoria, que eu chamo ela a cirurgia da identidade, aonde a gente vai lá no fim e tira aquelas máscaras que estavam te sabotando, e a gente começa a trazer as máscaras que Deus criou para a tua vida. As máscaras não, né? Mas a realidade da tua vida. Os desafios começam a ter valor, porque eles descamam aquelas máscaras, eles tiram, eles arrancam, quando tu começa a entender que os desafios são importantes na tua vida. Não só para que você, preste atenção, mas para quem você vai inspirar depois, não é só para ti, mas é para quem tu vai inspirar, para o teu filho, para tua esposa, para tua família. O problema, queridos, é que a maioria de nós quer transformação sem pagar o preço da transformação. Quer transformação sem ter o esforço, sem ter o suor, sem ter que tocar nas batalhas. Isso não existe. Eu quero que você acesse toda a capacidade dentro de você. Todo o poder que está dentro de você. Porque Deus te criou assim.
E tu não precisa acreditar nas minhas palavras. Eu quero te dar um exemplo da onde as pessoas mais, no momento que as pessoas mais têm força para vencer a batalha, sabe aonde é? Num leito de morte. E por que nós não usamos essa força, essa conexão? Por que nós não usamos essa frequência em tudo nas nossas vidas? Por que é só no leito de morte? Ou é só quando a gente está numa UTI que a gente busca essa força tão poderosa? Os desafios, eles são pedagógicos. Eles são pedagógicos, eles ensinam. O desconforto, ele é um treino. E se você quiser um prêmio, tem que passar pela preparação. Quando você foi para a faculdade, terminou o 2º grau, hoje é um grande CEO, é um grande líder, você passou por todos os processos. A vida de alguém que é vitorioso é a vida de alguém que está sendo treinada para ser modelado. Ela tem preparação. E todos nós vamos ter preparação. Agora me escute muito bem. O desafio que você está enfrentando hoje pode ser exatamente o que você vai dar de força lá na frente, amanhã, quando alguém precisar. Não desperdice esse desafio. Aprenda com ele. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho diversos caderninhos que eu escrevo os problemas que eu tive. E como eu vou sair deles, eu ponho as ideias. Olha, eu tenho essa ideia. As primeiras ideias que eu tenho essa ideia. Primeiro eu vou orar. Eu vou fazer uma oração, vou perguntar para Deus qual é o momento, o que eu preciso fazer para sair. Depois eu ponho todos os momentos positivos que eu tenho, mesmo no meio dos problemas, dos desafios. E eu vou crescendo. E não reclamo. E eu construo a saída dos desafios, a saída dos problemas. E depois, quando eu pego o meu caderno, tempos já na frente, eu vejo, gente, olha esse desafio aqui que eu passei. Então, cresça. Você não precisa gostar de dor. Claro, você não é um masoquista, mas precisa respeitar o que ela está desenvolvendo em você. Porque se você continuar se afastando de tudo que te desafia, vai continuar preso no mesmo lugar. E tem outra coisa que eu quero ensiná-los através de tantas pesquisas, através de tantos ensinos, de tantas literaturas e de viver o que eu estou te dizendo. Os desafios revelam suas verdadeiras prioridades. Se tu quer estar no topo e não quer passar nenhum tipo de desafio, tu tá equivocado. Tu nunca vai chegar no topo, em nada na vida. Nem no teu casamento, nem como pai, nem como pessoa, nem como profissional, nem como amigo, porque os desafios, eles nos ajudam a entender quem somos. Quando tudo está confortável, é fácil dizer que você quer algo, que você vai chegar, que você vai ter. Eu não acredito que você ganha. Eu sempre acredito que você conquista. Quem ganha, perde. Quem ganha pode perder a qualquer momento. Quem conquista não perde. Mas quando o desafio aparece, ele pergunta: você quer isso de verdade? Ele nos pergunta. Aqui, ó, com as narrativas internas. Você está disposto a fazer isso? Você quer galgar um grande sucesso na sua vida? Vai ter que pagar o preço do sucesso. E o preço do sucesso é dor, muitas vezes. É angústias. Eu quero ser um dos maiores palestrantes e mentores do Brasil. Tem dias que eu gravo meus vídeos perto da madrugada, depois de grandes insights, estudos, pesquisas. Tem vezes que eu acordo 5 da manhã e gravo, para que não perca a visão do propósito e a caminhada do propósito. E isso traz muitas vezes desconforto.
mas o desconforto traz comprometimento. Se você não tem desconforto, você não tem comprometimento. E a vida não é feita apenas de momentos risonhos, alegres e de grandes satisfações. As dores são extremamente importantes para o crescimento das nossas vidas. Os desafios vão te fazer mais fortes. Os desafios vão te fazer cada vez melhores. Os desafios vão te pressionar e você vai sair da pressão. Os desafios também são ótimos reveladores de relacionamentos. Quando você está passando por um momento difícil, quem fica do seu lado? Quem soma na tua vida? Quem te empurra para frente? Quem tenta te puxar para trás? Quem tenta te puxar, te empurrar? E você vai começar a entender quem é o ecossistema que você precisa estar, com quem você precisa estar. Observe, queridos, observe muito bem. Os desafios também limpam todo o terreno. Aquilo que nós pensávamos que ia dar fruto. Aquelas ervas daninhas que crescem com o trigo. Existe o joio. O joio ele é igual ao trigo, até o momento. Porque o joio ele não dá fruto. E o trigo dá fruto. E aí chega um momento que fica fácil de interpretar o que é joio e o que é trigo. Então, os desafios eles mostram na caminhada quem está interessado de caminhar com você. Se é por amor, se é verdade. Eu quero que você veja o desafio como um presente. Deus presenteando a sua vida. Presenteando a sua vida para algo extraordinário. O extraordinário é só fazer aquilo que ninguém está fazendo. Então faça. Seja leal, seja comprometido, seja cumpridor da sua palavra. Eu quero que você entenda que o desafio ele é um presente na tua vida. Pegue ele, abrace ele e vença ele. Um presente embrulhado muitas vezes com dor. Talvez. Às vezes não tem dor, às vezes é só o problema que precisa ser resolvido. Mas ainda assim, um presente. Porque ele te entrega ferramentas. A dor e as dificuldades te entregam muitas ferramentas. Eu tenho o privilégio de fazer uma arte marcial que se chama jiu-jitsu. E é na dor, é no sofrimento, é na angústia, é na pressão de cada oponente, mesmo eles sendo meu, e todos são meus amigos, que é que o meu cérebro precisa começar a conectar-se com todas as aulas que eu aprendi para sair daquele momento. Com técnica, com ferramentas, não com força, com inteligência, com sabedoria. O problema e os desafios, ele nos mostra que precisamos muitas vezes ser curados de mazelas internas, de dores internas, de feridas internas. O que eu e você precisamos é nos ser desenvolvidos através das dificuldades. O que precisa ser enfrentado tem que ser enfrentado. Não deixe para depois, senão você não enfrenta um desafio, 2 desafios, 3 desafios, 4 desafios, 5 desafios. Daqui a pouquinho você tem 10 desafios acumulados. Aí você entra num colapso mental. E esse não é o nosso objetivo. E quando você supera, porque você vai superar esse desafio, algo dentro de você se transforma para sempre. E nunca mais você será o mesmo. E é como se você desbloqueasse, é como se um cirurgião fosse lá e desbloqueasse com uma ferramenta poderosa, muito poderosa, o seu potencial numa nova versão.
É isso que eu faço também, a mentoria identidade. É isso que eu mostro para as pessoas. Que elas podem sim viver a versão que Deus criou elas para viverem. Mas elas precisam passar pelos desafios. Uma versão, você começa a entender, queridos, que quando você vence os desafios, existe dentro de você uma versão mais firme, mais sábia, mais preparada, que não tem medo de quebrar, que não tem medo de permanecer, que não tem medo de ser grande, que não tem medo de permanecer grande. Essa é a identidade que Deus nos fez. É vencer os desafios. É abraçar as oportunidades com consciência, com um propósito e com muita intenção. Essa é a mentalidade dos grandes seres humanos. Os 5% de toda a população mundial dos 8 bilhões de pessoas. Porque quem quer ser alguma coisa precisa pagar o preço de alguma coisa. Não tem como ser o contrário. Não tem como ser o contrário. Queira deixar um legado. Queira deixar um legado. E quem quer deixar um legado nessa vida, porque só existe uma vida, eles não fogem. Os seres humanos que querem deixar um legado, eles não fogem do fogo. Eles caminham através do fogo. Eles passam por cima do fogo, sem que a dor os atrapalhe. Porque eles sabem que a dor é temporária. Eles sabem que a dor vai passar. E que ali na frente, o que eles estão construindo é eterno. Todos vão lembrar de vocês. Todos vão lembrar de mim. Porque nós entendemos os desafios da vida. Então não jogue fora as oportunidades dos desafios. Porque os desafios são um presente de Deus nas nossas vidas. Ah, Tiago, mas tu não sabe o meu desafio. Eu não sei. Deus sabe. E Ele te deu condições de passar. Ele nunca dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Ele sempre dá um fardo que você pode vencer. Você só não vence porque não quer. Você não quer vencer. Porque se você quisesse vencer, você venceria. Porque se você estivesse no leito de morte, a sua fé, a sua capacidade, a neurociência já explica isso. A física quântica mostrou que a realidade é feita pelo observador. Você observa, você se observa saindo daquela cama. Por que você não usa essa força todos os dias? Porque você tem essa força. Está dentro de você. Você só precisa ativá-la. Você precisa ativá-la. Precisa parar de fugir. Precisa começar a caminhar. Um passo de cada vez. Mesmo que com medo. Mesmo sem ter certeza do ensinamento. Porque o crescimento na sua vida não espera por perfeição. Ele espera por ação. Então tenha ação. Não fuja dos seus desafios. Não procrastine. Não engane. Não tente te enganar. Porque lá na frente, se você não passou pelos desafios, você vai continuar fraco e pequeno. E esse canal do YouTube vai te fazer grande e forte. Porque eu vou ativar todos os dias. Eu vou ser como se fosse um cirurgião na sua vida. Eu vou construir, vou tirar aquelas máscaras que te enganam, aquela voz interna que te engana. Olha, não passa, não vai, não encara, procrastina. Não procrastina. Encare os problemas. Encare os problemas. Essa regra é poderosa. Abrace os desafios.
Eles não estão aqui para te destruir. Estão aqui para te lapidar, como uma pedra bruta. Eles estão aqui para te lapidar, para te fortalecer, para revelar o seu verdadeiro você. Essa é a grande regra de passar pelos desafios. Paz e pensamento grande. Não te esqueça de dar um like. Não te esqueça de passar esse vídeo para as pessoas que precisam. Para familiares, amigos, esposo, esposa, filhos. Porque todos nós vamos passar desafios. E precisamos entender as capacidades que temos dentro de nós para ultrapassar todos os desafios da vida. Não te esqueça de dar o like. Ajude esta ferramenta tão poderosa, essa explicação sobre a importância dos desafios, chegarem nas pessoas que precisam, para que um dia elas não sejam esquecidas, porque elas esqueceram delas mesmas.